Vamos acionar aqui o Rafa Miranda, porque o Mirandinha jogou em Portugal contra o Fernando. Bom nome, fale-me mais sobre o Fernando, para o torcedor do Cruzeiro entender como joga. Então, vou começar do pior, né? A situação do Fernando, física, que é o que a gente pode ter alguma dúvida, né? Não jogou todos os jogos do Sevilha, foi titular em alguns, mas o Fernando é um ótimo jogador, né? Não vou colocar em pauta a questão física, como que ele está nesse momento, que a gente vai ter que ver mais de perto. Mas é um ótimo jogador. Eu tive a oportunidade de jogar contra ele no Porto há alguns anos. Ele estava no Porto, né? Joguei contra ele. É um camisa 5 que joga sozinho se precisar. É um cara de muita pegada, que sabe jogar. Não é à toa que do Porto ele foi para o Manchester City. E o legal observar no Fernando, assim, eu tenho muito isso comigo. O jogador, quando ele passa em poucos clubes, eu acho que é um ótimo sinal. Sabe, é um ótimo sinal. A carreira do Fernando é praticamente Porto, Manchester City, Galatasaray e Sevilha. Então, acho que 4 clubes numa carreira, ele já está com 35 anos, né, o Fernando? 36, né? Já fez 36. 4 clubes numa carreira aí de 16, 18 anos, eu acho que isso é um ótimo sinal. Um ótimo sinal. E aí, voltando ao Fernando, é um volante, o camisa 5, de muita pegada, de intensidade. Hoje, talvez um pouco menos, mas é um cara que eu acho que seria um ótimo reforço. Ele está no Sevilha, está em alto nível ainda, jogar no Sevilha. Sevilha está nas grandes competições. Acho que seria o Cruzeiro teve, em alguns momentos, a lacuna desse camisa 5 esse ano. Teve o Richard, demorou, depois se perdeu. Demorou a encaixar, de novo, aí encaixou. Aí depois teve o problema das apostas. Aí custou achar alguém, o Jussa veio, até não foi o melhor jogador do time, mas contribuiu. Não, foi bem sim. Mas o Fernando tá num patamar acima. Acho que seria uma boa contratação do Cruzeiro. Hoje a gente tá falando aqui de um jogador que é titular do Sevilha, que foi titular, por exemplo, nas partidas que a equipe disputou na Champions League, né? Ídolo lá, né? Das 4 partidas ele jogou. Então é um jogador de um nível que o Cruzeiro não tem, né? Principalmente nessa questão dos volantes. Porque a gente tem que lembrar o torcedor, eu vejo nas redes sociais, CJ, quando se especula o nome, aí tem muita gente, obviamente, pode dar o palpite, todo mundo pode dar o palpite, né? Todo mundo pode falar sobre futebol. Mas às vezes eu acho que as pessoas não têm um pouco noção da realidade, né? Claro que eu não tô falando de todos, tá, gente? Mas você questionar o Fernando, você tem que lembrar quem são os volantes do Cruzeiro. A gente tá falando aqui de Matheus Jussa, que não vai ficar, de Lucas Silva, do Ian Lucas, que é uma jovem promessa do Cruzeiro, e do Felipe Machado, cara. E tem o Fernando Henrique também. E Japa, você falou? Então, mas eu acho que o Japa, ele já é uma posição um pouquinho diferente. Ele já um pouquinho mais pra frente? Ele dá um passinho pra frente ali. Entendi. Então, a gente tem que saber do que a gente tá falando, né? O Fernando é um jogador que vai chegar, a gente vai fardar, e dependendo do rolê, pode ser até capitão do time. Porque ele tem uma liderança muito forte também, né? Ele é um cara, ele é um líder autêntico. Ele sabe aquele camisa 5 que usa a braçadeira de capitão e ninguém tira dele? Fernandinho do Atlético Paranaense. Exatamente. Esse é o Fernando do Sevilha, esse foi o Fernando do Galatasaray, esse foi o Fernando do Porto, no City um pouco menos, mas é um jogador de um nível muito alto. E preparado para ser titular da camisa 5 do Cruzeiro, viu, né? CJ? Sem dúvida. Ô, Gris, você acha que chega, farda, rende, um jogador... Aliás, volantes experientes. Foi o Luiz Gustavo, que o São Paulo repatriou? Sim. Fernandinho no Atlético Paranaense, Luiz Gustavo no São Paulo. Acha um ótimo nome, ainda tem muita lenha para queimar? Muita lenha pra queimar, é difícil falar, né, CJ? Já é um jogador de 36 anos, né? Teve muito problema de lesão nessa temporada, né? E é o que preocupa um pouco, ou o que pode preocupar um pouco, é de fato a parte física, né? Mas só a vivência em alto nível que tem o Fernando já é um diferencial, assim, monstruoso. É o tipo de jogador que normalmente, quando chega no Brasil, ganha mais alguns anos de carreira, porque a intensidade, por mais que aqui o calendário seja horrível, as viagens sejam péssimas e tudo mais, a intensidade do jogo ela é mais baixa e ela permite que esse cara aqui consegue ter a leitura na frente dos outros, que ele corte caminhos mesmo, né?
O Fernandinho é um exemplo claríssimo disso no Atlético Paranaense. São jogadores bem diferentes, né? O Fernandinho é um jogador muito da bola, o Fernando é um jogador mais sem a bola do que com ela, embora não seja um perna de pau, né? Mas é um jogador, para mim, muito mais para defender do que para atacar, mas acho que é um volante que aumenta muito o nível do Cruzeiro. A posição que o Cruzeiro teve dificuldade esse ano e que o Fernando tem tudo para ter para ser uma solução. Acho que se vier de fato para o Cruzeiro, né? Porque acho que não é simples tirar esse jogador do Sevilha. Vem jogando, titular em 4 dos 6 jogos na Champions. Então, assim, ele é um jogador que vem jogando, quando está à disposição, ele é frequentemente titular no Sevilha. Então não é simples você ir lá e trazer esse jogador, mas se vier mesmo, a não ser que tenha problemas de lesão, vai ser uma ótima contratação para o Cruzeiro.